Gênesis 33, já vamos ler. É interessante, nós estamos fazendo nosso devocional, meditando nesse livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro do princípio, livro do início de todas as coisas. Muitas vezes algumas pessoas questionam, até me perguntam: pastor, mas nós hoje estamos na nova aliança, no Novo Testamento, por que a gente precisa tanto, às vezes, ler o Velho Testamento, olhar para coisas do Velho Testamento? É tão difícil algumas coisas são um pouco difíceis de entender, algumas coisas daquele tempo parece que não se aplicam mais a hoje. É muito importante a gente olhar para a nossa origem, é muito importante a gente olhar para a nossa história. É muito interessante como indivíduos, quando a gente começa a perceber, quando você começa a olhar para a sua história, você começa a entender por que você é quem você é, por que você age da forma que você age, porque você tem as experiências que trouxeram você a se tornar quem você é hoje. E é importante para a gente ver que tudo que nós vivenciamos hoje, no novo tempo, digamos assim, na nova aliança, já tinha sido declarado e predito desde o início dos tempos. Jesus caminha na eternidade, mas também Jesus caminha na história. Jesus se move do início ao fim de Gênesis e Apocalipse. E Ele estava presente em todos os momentos. Em carne, em alguns momentos, mas em espírito, em todo o tempo. Jesus é o alfa, é o ômega. Jesus é o início de tudo. Tudo é a partir de Jesus. Tudo se molda em Jesus. E Gênesis, eu costumo brincar, mas é real. O livro de Gênesis é um livro de famílias. O livro de Gênesis fala sobre a história das primeiras famílias da humanidade, sobre as primeiras famílias bíblicas. Alguns não acreditam, é interessante como a ciência prova coisas que a Bíblia já dizia. Já foi provado que todo o DNA do ser humano vem de um único DNA. Chamam de Eva não vou nem conseguir falar. Micondrial, não consigo falar. Não consigo, pai. Se alguém consegue, fala aí para mim. Como é que é? Isso aí que você falou. Rapaz, nós partimos de um princípio, nós temos uma origem. E é interessante a gente olhar para a história dos patriarcas da Bíblia. Porque Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, Ele é um Deus de gerações. Foi falado aqui no início. Deus não está preocupado apenas com a nossa vida, mas Ele está principalmente preocupado a partir da nossa vida. Todos nós, a maioria de nós, talvez, vamos deixar um legado. E o legado são os nossos filhos. Independente de qualquer bens materiais, quando você passa a ter uma família, você passa a ter filhos, você já instituiu um legado. E a gente precisa olhar com esse legado com carinho e pensar: qual é o legado que eu estou deixando? Quem eu estou formando? O que eu estou ensinando? O que eu estou comunicando aos meus filhos? Não só com palavras, mas também com atitudes. Porque eles leem tudo que nós fazemos. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Quando a gente olha para a Bíblia, você vai vendo ali a história de homens e mulheres que em muitos momentos fracassaram tremendamente, mas ao mesmo tempo que fracassaram, triunfaram tremendamente. E a sua história foi escrita para ser um exemplo para nós, para podermos pensar: existe, desculpe a sinceridade, mas existe saída do fundo do poço. José foi resgatado do fundo de um poço para se tornar o governador de Israel, governador do Egito. Mas não é de José que nós vamos falar antes dele. Falamos sobre Abraão e Isaac, mas hoje eu quero falar com você sobre Jacó. Paz, o nome do homem já é complicado. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, no sentido de enganador, trapaceiro, usurpador. Rapaz, desde o nascimento ele já lutava. Ele teve um outro irmão, foram gêmeos que a esposa de Isaac teve. E esses gêmeos já lutavam no ventre, já disputavam. Porque gêmeos é o seguinte, né? Eu olho ali, mas não é gêmeo não, parece, né? Rafael é irmão, mas não é não. É engraçado que quando você olha assim, rapaz, gêmeos é um negócio interessante, porque, se eu não estou errado, né, pessoal da saúde aí,
conta como mais velho aquele que, o quê? Saiu primeiro. E é muito interessante essa coisa de gêmeos, e os dois já disputavam no ventre, Jacó e Esaú. E aí, então, vem esses dois filhos, e é uma história complexa, uma história longa, porque aquilo incomodou Isaac. Ele consultou o Senhor, e ele respondeu a Isaac, ele falou: olha, você vai ter dois filhos, vão ser duas nações disputando no ventre, mas fique tranquilo, ou seja, eu estou nisso, só que o mais novo vai dominar sobre o mais velho, ou seja, aquilo que é meio incomum. E aí começa uma história trucada, diferente. Rapaz, Jacó fez jus ao seu nome. Rapaz, se tivesse toda a oportunidade de se dar bem, ele fazia. Enganou o irmão, comprou a primogenitura, agora consegui falar. Primogenitura. Naquele tempo e para aquela cultura era algo muito importante, não era apenas algo espiritual, algo simbólico, mas era algo material. O primogênito herdava a dupla porção da herança. E ele herdava várias coisas. E era uma questão de honra, era uma questão de ser exaltado. Ele comprou, se aproveitou do momento, estou resumindo para a gente não ler esses textos todos. Se aproveitou de um momento de fraqueza do irmão, o irmão cansado. Olha, nunca faça negócio quando você está cansado. E principalmente, nunca feche acordos quando você está com fome. A gente aprende isso com Jacó e Esaú. Rapaz, tanto que muitos negócios são fechados à mesa. Às vezes o cara quer fechar um contrato, chama para um almoço. Vamos ali fazer um lanche, vamos tomar um café. Sempre tem comida envolvida normalmente. Então cuidado com os negócios que você fecha, com as decisões que você toma, estando com fome. E foi isso que aconteceu. Ele negociou e ele vendeu o seu direito como filho. Mas não para por aí, porque o negócio tinha que ser completo. Com a ajuda da sua mãe, ele se disfarçou do seu irmão, porque Esaú era peludo e ele não tinha pelos. Pegaram lá os pelos do animal, disfarçaram ele. Seu pai já estava velho, já não enxergava direito. Com a ajuda da mãe, ela que deu essa ideia, foi lá, o pai apalpou, sentiu os pelos, achou que era Esaú e abençoou ele em nome do irmão. E abençoado, abençoado está. Essa é a história desse homem chamado Jacó. Só que outra coisa que eu quero te falar, um outro princípio que a gente tem falado há muito tempo, princípio da semeadura. Diga comigo, semeadura. Aquilo que o homem semear, vai ser aquilo que ele vai colher. E eu vou te falar, sempre tem alguém mais esperto do que a gente. E o enganador encontrou um enganador no meio do caminho. Ele foi buscar uma esposa para si. Ele foi lá para o meio dos seus parentes, e ele então encontrou, olha só o nome, que sugestivo, Labão. Jacó encontra Labão, e ele encontrou aquele que seria o seu futuro sogro, e foi enganado por ele. Trabalhou vários anos para ter uma esposa, e aí quando ele ia receber aquela que ele amava, que era Raquel, o seu sogro deu Lia. Meu Deus. E aí trabalhou mais anos para ter Raquel. Mas aí um dia ele foge com toda a sua família e vai para a direção que Deus está o conduzindo. Quero que você entenda uma coisa e perceba isso. Deus está se movendo em todos os passos da nossa vida. Deus está se movendo em todos os detalhes da nossa vida. Por que eu digo isso? Porque hoje nós vivemos um tempo que parece que tudo está fora do controle. Nós vivemos um tempo que parece que muitas coisas não estão como deveriam estar. Nós vivemos um tempo em que tudo é mais sacrificial. Nós vivemos um tempo em que algumas coisas parecem que estão fora do lugar. Essa é a verdade. Seja em a área que for, talvez na área de uma pessoa, seja na área financeira, na vida de outra, seja na área emocional, sentimental, familiar. Eu não sei qual é a área, mas eu tenho convicção disso. E se você disser para mim, pastor, graças a Deus na minha vida está tudo ok, todas as áreas estão maravilhosas,
Glória a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Então ore por nós. Mas isso não é a maioria. Isso é a exceção. E Jesus veio para que tivéssemos vida, uma vida abundante, mas não significa que tudo vai dar certo. Não significa que todas as coisas vão se encaixar perfeitamente. Eu e os meninos lá, a gente brinca muito de Lego, sabe? Aqueles bloquinhos de encaixar. Não é assim. Tem hora que perde a peça. Tem hora que a peça quebra. Tem hora que a peça está muito desgastada, já não fica ligada direito. Até aquilo que foi feito para ser encaixado perfeito pode dar algum problema. Mas aí nós vamos para a história desse homem. E então, se não me engano, no capítulo 28. Sim, não quero ler, mas no capítulo 28 de Gênesis, Jacó tem um sonho com Deus. E aí nesse sonho, ele faz um compromisso com Deus. Ele fala: olha, eu agora reconheço que você é o Deus dos meus pais. Mas se você me livrar de tais situações, se isso acontecer na minha vida, aí eu vou te servir, eu vou te seguir, eu vou cumprir o seu propósito. Quem nunca faz votos com Deus baseados naquilo que naquilo que a gente quer que Deus faça na nossa vida? Mas até nisso Deus vai se mover. E aí então nós estamos aqui e abrimos no capítulo 33, que eu quero ler com você. O capítulo 33, na verdade vamos no 32, Gênesis 32. Capítulo 32 e 33, esses dois capítulos, eles falam de algo muito tremendo. Por quê? Eles falam de um reencontro. O reencontro que Jacó teria com Esaú. Ou seja, um acerto de contas. Ele teria que se reencontrar com seu irmão, que ele nunca mais viu, depois de inúmeros anos. E alguém que ele estava brigado. Alguém que ele devia perdão, porque ele enganou seu irmão. E depois eles brigaram e cada um foi para um lado. Então o capítulo 32 e 33, eles falam desse encontro, desse reencontro que haveria entre Jacó e Esaú. Mas no meio do capítulo 32 tem algo muito importante, é isso que eu quero ler com você a partir do versículo 22. Amém? Gênesis 32, 22, diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, ou seja, Lia e Raquel, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Ou seja, Jacó estava sozinho. Olha, eu vou te falar uma coisa. Por mais que estejamos cercados de pessoas, por mais que tenhamos a nossa família, ou aqueles que até podem viver sozinhos, morar sozinhos, não tem ninguém, mas todos nós precisamos de um momento ficarmos sozinhos, porque são nesses momentos que nós vamos refletir, são nesses momentos que nós vamos parar, são nesses momentos que nós vamos ouvir a voz de Deus de uma forma específica. Você pode estar no meio da agitação, no meio da multidão, com um monte de gente e tal, mas é por isso que Deus sempre nos convida a um lugar secreto. Deus sempre nos convida a pelo menos um momento na nossa semana nós pararmos para ouvirmos a sua voz e entendermos a direção dele para a nossa vida. É interessante que Jacó estava cercado de pessoas, ele fez passar todo mundo e ele ficou sozinho, porque existia um propósito nisso. Existia um propósito que ninguém podia fazer por ele, existia algo que ninguém podia viver por ele. Quero que você entenda isso, tem coisas que ninguém pode viver por nós. São experiências nossas, são momentos nossos, em que nós precisamos estar com Deus, submeter a Deus, para entender aquele momento da nossa vida. E imagina o momento, e ele estava angustiado. No capítulo anterior, eu não quero ler só para a gente ganhar tempo, mas você pode ler depois toda a história dele. Ele estava angustiado, a verdade é que ele estava morrendo de medo, porque ele ia encontrar com seu irmão, e o que ele faria? Como seria a atuação dele? E agora ele não era somente ele tinha suas esposas, ele tinha seus filhos, ele estava preocupado com o que seu irmão poderia fazer à sua família.
E ele fica nesse momento sozinho, e ele devia estar reflexivo, pensando, meu Deus, ele já tinha feito esse pedido a Deus, Senhor, se o Senhor me livrar, me livra das mãos do meu irmão, livra minha família das mãos dos meus irmãos, do meu irmão. Olha, quem tem irmãos e já brigou com irmãos sabe como é difícil isso. Sabe por quê? Porque por mais você falar, mas é uma rachadura, sabe? É algo difícil. É parte da nossa história, é parte da nossa família. E no caso deles, eles eram gêmeos. Olha, eu já convivi com gêmeos. Existe uma ligação inexplicável entre eles, a maioria deles. Existe uma ligação tão tremenda. Existem casos de gêmeos, você pode estudar, você pode ler sobre isso, que um morre, o outro não dura mais muito tempo. Eles têm uma ligação tão intrínseca, tão profunda, sabe por quê? Porque eles foram gerados no mesmo ventre. Todos nós temos a mesma origem, entre aspas, mas eles têm a mesma origem literalmente. É algo muito tremendo, é algo muito profundo. E ele vivia essa ruptura com o seu irmão. E eu vou te falar uma coisa, para você não ficar angustiado, talvez por conflitos que você tenha na sua vida, na sua família, que você não conseguiu resolver, porque até isso a Bíblia alerta. A Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos. Quando depender de vós. Tem vezes que não depende da gente. Tem vezes que a gente quer resolver, mas não depende. Mas a verdade é a seguinte, existe uma ruptura, existe algo entre nós. E a gente tem dificuldade de se mover na terra com isso. Por isso que Deus nos deu o fundamento do perdão. Sabe o que é tremendo? Deus é tão especialista nisso. Porque Deus perdoou aqueles que não queriam perdão. Já pensou sobre isso? Cristo na cruz perdoou aqueles que achavam que não precisavam de perdão, aqueles que não queriam perdão de Cristo, aqueles que não reconsideravam, não davam importância, mesmo assim Ele perdoou. Então o perdão não está ligado somente ao fato de você estar com alguém e essa pessoa liberar perdão para você, mas o perdão está ligado diretamente a você, como você lida com esse sentimento, a como você abre mão dos seus direitos para dizer, eu perdoo, eu libero perdão. Talvez tenha pessoas que você precise pedir perdão, mas elas não estão nem aí para você, elas não querem nem o seu perdão. Sabe o que você tem que fazer? Senhor, eu entrego em suas mãos tudo isso. Profeticamente, eu peço perdão por isso, eu peço perdão a essa pessoa, porque até isso Cristo tomou o lugar. A cruz é o lugar para que nós possamos levar tudo, porque ali é a porta, ali é a ponte, ali é a conexão. E aqui nesse momento então, Jacó está dessa forma, mas então diz que e Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Olha só que coisa interessante, né? Por isso que para alguns a Bíblia é um livro muito complicado, é um livro muito estranho, porque tem umas histórias complicadas e estranhas, vamos ser sinceros. Mas é muito tremendo quando a gente vai lendo e existe a revelação do Espírito Santo, e aí você vai estudando, e você vai caminhando na Bíblia, você vai entendendo, e tem coisas, nem tudo, mas a maioria das coisas na Bíblia também é autoexplicativa, ela vai lá e explica depois. Por isso que não pode só ler uma coisa e parar, você precisa continuar lendo. Às vezes vai ser lá no Novo Testamento que vai explicar, uma passagem que você leu no Velho, aí lá no Novo Testamento, num capítulo que parece que tem nada a ver, porque a Bíblia é toda conectada, ela vai e explica o que aconteceu. E aqui diz, mas imagina isso, quero que você imagine comigo, o homem está angustiado, o homem está sozinho, o homem está preocupado, o homem está para resolver uma das maiores pendências da sua vida, até para deixar claro que ele e seu sogro já tinham se resolvido. Depois que ele foi embora, esqueci de falar essa parte da história. Depois que ele foi e fugiu, eles se reencontraram, se perdoaram, ele seguiu. Mas faltava o principal. Até isso Deus faz com a gente. Às vezes a gente resolve questões menores, menos complicadas, para Deus colocar diante da gente a verdadeira questão que tem que ser resolvida. É o mecanismo de Deus. E aí ele está dessa forma. E aí vem um homem e começa a lutar com ele a noite inteira. Ele está lá sozinho. De onde veio esse homem? Onde apareceu esse homem? Com quem que ele está lutando? Olha o que a Bíblia diz. Então, lutou com ele até o amanhecer. 25. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo,
tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, ele respondeu. Como a gente falou, Jacó tem a ver com que agarra o calcanhar, traiçoeiro, é enganador, usurpador, tudo isso tem a ver com esse nome. Mas o texto diz: então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Diga comigo: Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. 29. Prosseguiu Jacó: peço que te digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a face de Deus, vi a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Olha só que história tremenda, interessante, cheia de simbolismos, mas muito real. Por que é real? Porque ele saiu dali mancando. Tem gente que diz assim: não, mas foi só um sonho, foi só uma visão. A prova de que tudo aconteceu foi que algo mudou na sua estrutura física. Qual é a prova de que Deus tocou a sua vida? Qual é a prova de que você teve um encontro genuíno com Deus? Algo tem que mudar na sua estrutura. Algo tem que mudar na sua vida. Se algo não muda, talvez você não tenha tido um encontro definitivo com Deus. Talvez você tenha tido encontros, talvez você tenha tido relances, talvez você tenha tido algumas experiências, mas não uma experiência definitiva. Jacó teve uma experiência que mudou o seu destino, mudou a sua história, mudou a sua vida. Eu quero te lembrar de algo. Nós falamos semana passada, se não me engano, sobre a história de Abraão e Isaac. Existia uma promessa a Abraão em que a partir da sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Quem é Jacó? É filho de Isaac. Então Abraão, Isaac e Jacó. Por que eu quero te falar isso? Porque se Jacó continuasse indo na direção que ele estava indo, esse plano não se cumpriria. Essa promessa não se tornaria realidade. Por quê? Porque os planos, os passos de Jacó estavam se afastando daquilo que Deus queria. Ele estava seguindo as suas próprias direções, seguindo o seu próprio coração, seguindo suas próprias vontades. Ele estava cumprindo o seu nome. Por isso que nome é algo muito sério, muito importante. Naquele tempo, especialmente, o nome era carregado de simbolismos, carregado de destino. Porque o nome dizia acerca de quem aquela pessoa era. E aquela pessoa, no caso de Jacó, estava vivendo segundo o seu nome. E é por isso que Deus tinha que mudar o nome de Jacó. Porque ao mudar o nome de Jacó, ele não mudava apenas o seu nome, mas ele mudava a sua identidade, a sua história. Talvez você pense: ih, pastor, agora pegou, porque o meu nome tem um significado estranho, hein? Tem um significado feio. Ou então, meu nome é feio. Deus pode mudar a nossa história, a nossa realidade, independente do nosso nome. Naquele tempo Deus fazia isso para deixar claro, para que todos vissem, ficar registrado na história. Sabe o quê? Que Ele muda identidades, Ele muda histórias, Ele muda destinos. Mas não é o nosso nome que tem que mudar, é a nossa história, é a nossa identidade, é o nosso destino a partir dele. Porque quando Ele muda, tudo muda. Nós precisamos nos permitir ser mudados por Ele e ser moldados por Jesus. Porque Israel significa aquele que luta com Deus. Esse significa Israel, aquele que luta com Deus. Sabe o que é tremendo? Porque tem um duplo sentido bom aí nesse nome. Tem um duplo sentido bom, porque entenda uma coisa: não é aquele que luta contra Deus, é aquele que luta com Deus. Com Deus tem dois significados. Você pode estar literalmente lutando com Ele, mas você pode estar lutando com Ele ao seu lado. E se você pegar a história do povo de Israel, eles venceram quase todas as suas batalhas.
Sabe quando eles começaram a perder? Quando eles se voltaram contra aquele com quem eles deveriam lutar junto. Então, aquele que luta com Deus, esse é Israel. Ele teve o seu nome mudado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Ali existia uma luta acontecendo. Não era luta normal, uma luta carnal, ainda que fossem dois homens lutando, mas era uma luta espiritual. Sabe o que significa essa luta de Jacó com aquele homem? É a luta da carne contra o espírito, é a luta da nossa alma, é a luta daquilo que a gente quer fazer, de quem a gente quer ser, contra quem Deus quer que a gente seja. É muito interessante que quando a gente lê rápido essa narrativa, parece apenas que Jacó prevaleceu contra Deus. Gente, é impossível. Se Deus não quiser ser vencido, Ele não vai se deixar vencer. Sabe por quê? Porque isso estava no projeto de Deus para a vida dele. Então não se iluda, ninguém vence Deus, ninguém ganha de Deus. Talvez você está revoltado em alguma área da sua vida, talvez você está indignado, e eu já estive assim, porque as coisas saíram do controle, porque as coisas não estão indo na direção que a gente quer, porque as coisas não estão acontecendo como a gente queria. E eu vou te falar uma coisa com todo carinho e respeito: não lute contra Deus, lute com Deus. Seja Israel. Deus nos chamou para sermos o Israel dele. Fomos enxertados na videira e passamos a ser participantes da promessa e de todo o destino que ele tinha. Hoje não é mais uma nação específica, hoje não é mais um povo específico, são todos aqueles que professam o seu nome e creem nele. Por isso nós podemos lutar com Deus. Convide Deus para as suas batalhas, convide Deus para as suas dificuldades, convide Deus para os seus problemas. O texto diz que eles lutaram a noite inteira, e olha só que interessante. Então disse assim: olha, quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Pode pensar, isso é desleal. Essa luta aí foi... Sabe quando está tendo aquele Ultimate Fighter lá, o cara usa um golpe que não podia? Foi tipo isso que fez. Sabe por quê? Porque Deus estava prevalecendo e sempre prevaleceria, espiritualmente falando. Mas ele precisava mostrar para Jacó que ele também tinha domínio sobre a matéria, que ele também tinha domínio sobre aquilo que é natural, assim como ele tem sobre tudo aquilo que é espiritual. Mas sabe uma coisa que Deus quer de nós? Eu já quero te falar isso. Deus quer que tenhamos a mesma disposição de Jacó. Deus quer que tenhamos o mesmo ímpeto de Jacó, de não desanimar, de não desistir. Porque qual foi a palavra de Jacó para Deus? Olha, eu não vou te deixar até que você me abençoe. Eu não vou desistir até que você derrame a sua bênção sobre mim. Eu não vou desistir até que eu consiga a tua atenção, até que eu veja esse plano realizado na minha vida. Olha, sabe por que a gente está falando sobre isso? Porque nunca se viu, com todo carinho e respeito, uma geração de crentes tão frágeis e fracas como a que tem se levantado nesse tempo. E eu não quero fazer parte dessa geração, e eu espero que você também não. Por isso que infelizmente, eu digo infelizmente, Deus precisa permitir que venham adversidades, que venham dificuldades, para a gente sair do nosso comodismo, para a gente sair do nosso lugar de vitimismo, de coitadinhos, e nós nos levantarmos da forma que Deus nos chamou para nos levantar e falar: Senhor, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, eu não vou desistir, até ver o cumprimento das suas promessas na minha vida. E se isso não mexe com a gente, tem uma coisa errada. Sabe, eu tenho um defeito muito grande. Eu sou muito intenso. Eu sou muito intenso. Eu lembro, e esses dias eu estava lembrando disso aqui. Eu lembro que quando eu me converti, e em pouco tempo eu fui me envolvendo com 500 coisas na igreja, eu pensava assim: meu Deus, porque eu entendi errado. Eu achava que era o quanto eu me envolvia com as coisas na igreja. E é muito bom se envolver com as coisas na igreja. A gente precisa que as pessoas se envolvam com as coisas da igreja. Mas eu preciso me envolver muito mais com o dono da igreja. Eu preciso me envolver muito mais com Deus. E eu lembro que eu me envolvia 500 coisas, até que um momento eu cheguei e comecei a fazer parte do louvor, da música,
e eu estava lá na igreja, e aí a líder de louvor na época falou que eu fazia um negócio muito errado, que até hoje eu tenho dificuldade de não fazer. Ela falava: olha, você é o ministro de louvor, você não pode fechar os olhos, você não pode ficar, se entregar na adoração, você tem que conduzir as pessoas. Eu falei: não, elas vão se envolver com ele. Não, mas você está aqui para conduzir as pessoas no louvor e adoração, beleza, eu ajudo elas, mas eu quero também. Porque é difícil você estar experimentando uma coisa muito boa e você não se envolver com aquela coisa muito boa. Só que eu quero que você entenda algo. Deus tem nos chamado para a gente se envolver intensamente com Ele, com as coisas dEle. Deus tem nos chamado para a gente ter essa disposição, esse ímpeto de quando Deus se manifestar a nós. A Bíblia nos ensina, e vários teólogos, historiadores creem que ali foi algo real, diferente da passagem anterior no capítulo 28, em que Jacó teve um sonho. Não, ali foi uma experiência corpórea, foi algo real, algo físico. Deus se manifestou, se chama teofania, é quando Deus se manifesta em forma física, ou seja, é Jesus pré-encarnado ali. É a manifestação do próprio Deus, fisicamente, se envolvendo com Jacó. Aconteceu, a prova disso é que ele tocou, e não foi um toque qualquer, porque nenhum homem teria poder de tocar em Jacó e fazer isso aí, somente Deus. Foi ele que mexeu na articulação. Sabe por quê? Ele poderia dizer: você acha que venceu, né? Olha a prova de quem realmente venceu. Quem saiu mancando foi você, porque Deus não manca, Deus não é manco, e os passos de Deus são firmes, seguros em direção à vitória. Por isso nós precisamos lutar com Ele, mas nunca contra Ele. Convite de Deus para nós nesse tempo, especialmente hoje, é para nós nos levantarmos e lutarmos com Ele. Não é para a gente discutir com Ele, mas para a gente entender que Ele está ao nosso lado, e Ele quer lutar nossas guerras, Ele quer lutar nossas batalhas. Esse texto, ele é autoexplicativo, estou brincando, mas eu quero ler algumas coisas com vocês importantes, porque diz assim: olha, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem, ele perguntou: qual é o seu nome? O nome de Deus era algo que não era para ser dito assim de qualquer maneira, e ele não falava. Sabe a primeira vez que Deus faz isso? Lá com Moisés. Ele pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas, qual é o seu nome? O que direi a eles? Eu sou Yahvé. Eu sou. Ele fala, olha, com outras palavras, na verdade, sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo para Jacó: você sabe quem eu sou. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus dos seus pais. E você fez um voto comigo há pouco tempo atrás. Está na hora de você cumprir esse voto. Está na hora de você entregar a sua vida para mim, assim como seus pais me entregaram a sua vida. Está na hora de você trilhar um novo caminho, de você trilhar um novo destino. E aí diz que então o homem mudou o nome dele, porque ele disse: olha, você não será mais Jacó, o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. A vida inteira de Jacó, mesmo num caminho errado às vezes, era um caminho difícil. Várias lutas, luta contra o sogro, luta contra o irmão, luta contra os inimigos, era uma vida de intensas lutas. Mas ele nunca tinha encontrado de frente com aquele que podia vencer todas as batalhas, mas que se deixou vencer, no bom sentido, naquele momento, com um único propósito. Tudo isso faz analogia a uma pessoa, a pessoa mais importante da nossa vida, Jesus. Diga comigo: Jesus. Ih, rapaz, tá baixo, hein? Tá fraco, hein? Vamos fazer mais bonitinho. Jesus. Não sei se vocês ficam chateados comigo, mas é só para despertar você. Jesus. Qualquer semelhança não era coincidência, sabe por quê? Jesus se deixou vencer para que nós pudéssemos vencer com Ele. Jesus tinha todo o poder, Jesus tinha toda a autoridade, mas Ele se permitiu ser crucificado.
Ele se permitiu ser imolado num sacrifício vicário para que nós pudéssemos vencer com Ele. Isso faz alusão a Jesus. Deus está mostrando tudo que Ele era capaz de fazer para mudar a nossa história, para mudar o nosso destino. Diz assim, aí então ele pede que diga o nome, né? Jesus fala, olha, por que perguntas meu nome? O abençoou, e Jacó chamou aquele lugar Peniel. E diz então, porque Peniel é isso, face de Deus. Vi a face de Deus, vi a Deus face a face, mas minha vida foi poupada. E ele saiu dali mancando. A nossa vida precisa ser transformada por Ele. Nós precisamos nos permitir deixar de ser quem fomos para trilhar uma nova história. Talvez você fale assim, pastor, eu estou num processo, todos estamos. Eu já mudei muita coisa, glória a Deus, mas eu sei que ainda tem coisa para ser mudada. Eu tenho coisas para ser mudadas e transformadas. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Mas todos nós temos parte da nossa história a serem mudadas. Mas eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. A gente quer orar, a gente quer finalizar essa história. Eu gosto demais dessa história de Jacó, por causa dos seus simbolismos, por causa daquilo que é real ali, mas principalmente por causa do final. Eu não digo o final lá naquele momento ali, mas o final lá na frente. Deus sempre vê lá na frente. Deus viu em Jesus a nossa história redimida de toda a humanidade lá na frente. Deus viu em Jesus a nossa entrada nos céus. Deus viu em Jesus o resgate da humanidade. E Deus está vendo em Israel o cumprimento da promessa, até que veio aquele que redimiria toda a humanidade, dessa linhagem, Isaac, Jacó. Abraão, Isaac e Jacó, que se torna Israel. E aí vem José e toda uma história de famílias ainda a serem contadas. Eu quero te falar uma coisa com todo carinho e respeito. A nossa história ainda vai ser contada. A gente está trilhando uma história e os nossos herdeiros, as nossas futuras gerações, se ele não vier muito antes, porque ele está próximo. Mas existe um legado já. Alguns de nós podemos olhar para esse legado, às vezes é um legado físico, mas principalmente precisa ser um legado espiritual. Quem éramos? Quem somos, quem Jacó era, quem Jacó se tornou, quem você era, quem você está se tornando, mas com Deus. Lembre-se disso sempre. Lute com Deus, não lute contra Ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você pensasse se existe alguma área da sua vida, se existem áreas da sua vida em que você está lutando contra Ele, não com Ele. Peça para Ele te mostrar, peça Ele para Ele te falar. Talvez seja essa área que você tenha maior dificuldade de entregar. Talvez seja essa área que você está no controle, você não tira a mão, você não abre mão, porque você pensa assim, não, isso aqui sou eu que vou fazer. Isso aqui é desse jeito, Jacó estava desse jeito. O enganador foi enganado, o usurpador foi usurpado dos seus direitos durante um tempo. Talvez seja uma área que você não esteja nem percebendo, então fala, Deus, me mostra como eu entrego, Senhor, como eu entrego o controle. Eu não quero mais lutar contra o Senhor, eu quero lutar com o Senhor. Jacó lutou com Deus, é a musiquinha, e venceu. Mas sempre quem vence é o Senhor. Quando nós vencemos, Ele vence. Quando nós prevalecemos, Ele prevalece. Por isso Ele se permite vencer. Meu irmão, fale para Deus. Vou tirar um minutinho aí para você. A gente não fez isso na hora da ceia, vamos fazer agora. Examine-se o homem a si mesmo, examine o seu coração, examine a sua vida. Fale para Deus.
que precisa acontecer, o que talvez você está tendo dificuldade de enxergar. E faça esse voto com Deus, assim como Jacó fez um voto com Deus. A partir de hoje, você será o meu Deus, assim como o Senhor foi o Deus dos meus pais. Eu creio no Senhor. Talvez você já fez esse voto, você já fez esse compromisso, mas isso precisa ser algo real, não pode ser algo distante, não pode ser algo teórico, tem que ser algo prático. Entenda aquilo que Ele está requerendo de você, entenda aquilo que você está tendo dificuldade de lutar, de entregar, e faça esse compromisso com Ele, lute com Ele, porque nós queremos experimentar esse amor que Ele tem por nós. Somente quando nós nos entregamos totalmente, nós conseguimos experimentar a totalidade desse amor. Jacó teve a sua identidade transformada. Todos aqueles que creem em Jesus têm a sua identidade transformada. Todos aqueles que creem em Jesus têm a sua história modificada. Mas é uma história que ainda precisa ser trilhada. Mas principalmente aprendamos com Jacó: não desanime, não desista, não se prostre, não se dê por vencido, mas diga: eu não vou te abandonar, Senhor. Talvez eu não tenha nenhuma promessa especial, nenhuma promessa física nessa terra, mas eu tenho a maior das promessas: eu estarei contigo no céu, eu viverei a eternidade contigo. Não abra mão disso também. O objetivo de Satanás é nos fazer desistir dessa caminhada. O objetivo de Satanás é nos fazer desistir, porque o caminho realmente é árduo, existe uma porta estreita, mas ela leva a um campo vasto. Então não desista, não desanime da sua vida com Deus. Não desista dos planos e sonhos que Ele mesmo deu. Isso que é muito importante dizer. Não era um sonho, um plano de Jacó, era um sonho, um plano de Deus para toda a geração, para toda a família dele, a partir deles. O plano não é para nós, o plano é a partir de nós. Então não desista, não desanime, não se entrega. Diga como Jacó: eu não vou te abandonar, Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja, obrigado pelos irmãos, obrigado por essa manhã, obrigado por essa ceia. Deus, obrigado pela sua presença, obrigado pelo teu ensino, obrigado pelos teus exemplos que precisam ser seguidos. Mas, Senhor, gera em nós um novo fôlego, gera em nós um novo ânimo, gera em nós uma nova força para continuarmos essa caminhada, renovados, restaurados, com uma nova identidade, que possamos lutar contigo, lutar para estar no lugar em que o Senhor está sempre, que é ali que somos restaurados, é ali que somos fortalecidos. Queremos estar nesse lugar, Senhor. Oh Deus, imprime em nós essa essência, que possamos te louvar e te adorar, não somente aqui, mas em todo tempo.